Olá, eu quero desejar a paz do Senhor para todos que estão aqui assistindo a gente nesse canal. Eu quero também desejar a paz do Senhor para os irmãos e irmãs da Catedral Metodista de São Paulo, o qual vão receber essa aula diretamente no domingo. Eu espero que você esteja aí no canal, você também possa interagir, curtir, comentar e tirar dúvidas. Eu posso afirmar que o único desejo nosso aqui é ser bênção na sua vida, para te ajudar nesta caminhada de cristão e cristã, que não é fácil. Aliás, eu acho que se a gente for parar para pensar, uma das coisas mais difíceis nesse mundo é ser discípulo de Jesus, é ser discípula de Jesus, porque tem muitas demandas, muito aprendizado, é uma mudança atrás da outra, todo dia é um 7-1. Então, assim, a nossa intenção é ajudar você nessa caminhada. A classe de escola dominical a qual nós estamos ministrando chama Caminhantes de Emaús, justamente para dar esta oportunidade a todos nós, como discípulos e discípulas nos caminhos da missão, para que o Cristo se aproxime da conversa, se aproxime da caminhada e possa ir nos ministrando e ficar conosco e partir o pão. Tudo isso tem no nosso coração um desejo ardente de conhecer mais do Senhor. Então eu quero anunciar o título dessa aula, que é Antigamente Era Melhor. Eu adoro esse título e já vou adiantando vocês que é muito legal que você tenha ouvido a aula passada do Vinícius, porque ele trabalhou 4 pilares que um crente precisa entender desse novo momento da crise da pandemia com o coronavírus. E dentre um desses momentos que ele trabalhou o apego ao passado e usou alguns textos sobre a experiência do êxodo, daqueles e aquelas que experimentaram a liberdade do Senhor no Egito e de repente começaram na caminhada a reclamar, querendo a cebola, querendo a carne, dizendo que nós éramos escravos, mas era melhor. Então, quer dizer, você que é amante do velho mundo, eu quero já adiantar para você que esse tema está dentro do pilar desta aula, que falava sobre esse amor ao passado e o apego ao estilo de vida antigo. Você que é um amante do velho mundo, eu quero dizer para você que o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo vai mudar, e vai mudar muito, e vai mudar significativamente. E a gente vai ter que pensar como que vai reagir a isso. Então, eu quero trabalhar com você, nesse dia de hoje, a expressão antigamente era melhor. E eu acho que se você é um amante do antigo mundo, essa expressão não sai da sua boca. Ela é uma expressão repetida. E eu me pego pensando nisso, e me pego dizendo isso, às vezes, em expressões corriqueiras, né? Então, às vezes, eu pego um CD, e hoje nem é mais CD, né? Eu nem vejo mais CD, hoje eu entro no Spotify para ouvir música e falo, cara, eu tenho o disco dessa música, como era legal pegar o disco, botar na vitrola, né? Tocar, mesmo que ele estivesse riscado, e se tivesse riscado a gente ficar muito bravo, porque não tinha conserto, né? Eu me lembro que às vezes eu falo isso também, quando eu me pego pensando no cinema. Quando eu era criança, e tem uns 20 anos, 25 anos já isso, gente, eu não posso dizer que eu sou uma jovenzinha, né? Vocês sabem disso. Eu não tenho vergonha disso, eu não tenho mimimismos com idade, né? Quando eu era criança, eu amava ir ao cinema. Então o cinema era todo cheio de couro, com as poltronas mega desconfortáveis, a gente pegava fila, a gente entrava e as pessoas aplaudiam no final da sessão, era emocionante. Aí eu fiquei uns 10, 15 anos, acho que sem ir ao cinema, sem me ligar em cinema, né? E aí eu fui no cinema e já era a franquia do Cinemark. Quando eu entrei, eu fiquei mega assustada. Eu falei, cara, as cadeiras são deliciosas, a pipoca é maravilhosa e a tela é enorme. E aí eu vi aquele jogo de imagens 3D, eu fiquei, né? As pessoas que estavam comigo começaram a rir muito. Porque, tipo, eu parecia um alienígena tendo contato com uma tecnologia superior e mega assustada. E no final, acabou o filme, eu vi que ninguém aplaudiu. Eu falei, gente, ninguém vai aplaudir. E aí eu comentei isso com uma amiga minha que tava comigo, ela caiu na risada. Falou, mano, você é muito velha, você é muito tonta. Quer dizer, você tá esperando reviver uma sessão de cinema dos anos 80. É isso, né? Não vai acontecer. Eu também me lembro das festas de aniversário. Era Pepsi Cola, na garrafa de vidro. Era um mundaréu de criança com chapeuzinho e vestidos bufantes e balões e roupas muito feias e cabelos quadrados. Eu tenho saudade desse tempo.
mas eu nunca mais vou reviver essas emoções, porque já passaram. Isso passa, isso muda, as coisas mudam, as coisas evoluem, as coisas deixam de serem as mesmas. Isso é muito saudável para a vida. E agora nós precisamos olhar para esse saudosismo e pensar nele como algo positivo, de memória para guardar no coração. Mas agora, gente, é hora de andar olhando para frente. Antigamente era melhor, e agora eu falo isso no mundo pós-Covid. Antigamente era melhor porque eu podia ir para a igreja, antigamente era melhor porque eu podia abraçar, antigamente era melhor porque eu podia estar com as pessoas, antigamente era melhor porque eu podia estar com a minha família. Agora eu estou em isolamento social, eu estou aqui fechado em casa, trabalhando à distância, e eu tenho que me reinventar. Eu preciso caminhar nisso. Eu preciso me readaptar. E eu quero dizer para você, se você não se tocou ainda, se você não se ligou ainda, eu quero dizer para você, sim, antigamente era melhor, mas agora o mundo é outro. A epidemia mudou radicalmente o mundo. A pandemia de coronavírus deu um impacto no mundo que a gente precisa entender. E eu separei 5 situações devidamente impactadas, objetivamente impactadas nesse novo tempo, que você vai precisar se atentar para caminhar na fé, não perder a esperança e sobreviver a este mundo. Se você ficar em casa dizendo que antigamente era melhor e se frustrar com isso e surtar com isso, você vai sofrer demais e não vai sair do lugar. Aí a depressão vai tomar conta, você não vai avançar, você vai se perder no mercado de trabalho, você pode passar necessidade, se você já não está passando. Então, eu quero liberar sobre você, né, o consolo do alto céu, para que você entenda que antigamente era melhor, sim, mas agora não é a mesma coisa. E quero liberar sobre você uma palavra de criatividade, e essa palavra tem vindo ao meu coração muitas vezes essa semana, para dizer para você, e eu separei 5 situações que você vai perceber que foram incrivelmente impactadas e que notificam a mudança do mundo. E aí a gente vai ter que lidar com elas. A primeira coisa é o distanciamento social. Gente, você pode concordar, você pode discordar, você pode achar politicagem, você pode achar um absurdo. Eu não tô me importando muito com o que você está achando sobre isso, porque não tem o que achar. Existe um protocolo médico instaurado na cidade, existem leis. Então, você concordando ou não, você vai ter que lidar com isso, né? Até estava brincando com o Renato esses dias, meu esposo, eu fico muito chocada com... Eu vi o César Cielo e outros grandes medalhistas do esporte nacional e internacional treinando em casa, treinando na cama, treinando na varanda, treinando na cozinha. Aí eu vejo um monte de gente correndo no Parque do Ibirapuera. Eu falo, cara, o César Cielo treina em casa, essa pessoa tá treinando no Parque do Ibirapuera. Meu, por quê? Esse problema de saúde é muito grave, essa doença é muito grave, é muito séria, né? E assim, eu não estou entrando no mérito disso ser certo, disso não ser certo. Eu estou dizendo para você assim, você pode negar que está acontecendo alguma coisa lá fora, você pode dizer não está acontecendo nada, esse número de mortes não é real, você pode pensar o que você quiser, seu direito como cidadão, mas uma coisa é certa, você vai ter que lidar com um protocolo de distanciamento social, lidar com ele, se relacionar com ele e aprender que existem tempos, como no Eclesiastes diz, de abraçar e de desabraçar. E agora é o tempo de distanciamento. E a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Então a gente vai ter que trabalhar a saudade, a gente vai ter que trabalhar a angústia de querer ver as pessoas, a gente vai ter que assistir o culto online, a gente vai ter que assistir reunião de oração por Zoom. E você pode se negar a fazer isso o quanto você quiser. Ah, eu não gosto dessa tecnologia. Então você vai ficar sozinho, porque é o que tem no momento. E aí eu convido a você a fazer um teste, a experimentar. Não vai tirar pedaço, não vai mexer na sua fé. Pelo contrário, eu digo para vocês por experiência própria, que ver os irmãos no culto de oração da terça-feira e estar com os irmãos durante a semana em grupos de apoio, pelo Zoom, pelo WhatsApp, não é a mesma coisa, mas me faz muito bem, me fortalece, me ajuda, né? O distanciamento social tem me ensinado que existem verdadeiras amizades que eu não preciso estar por perto para viver.
E o distanciamento tem me ensinado que o Deus que eu sirvo está na minha casa. E que quando eu ligo a televisão para assistir um culto online, eu sinto a presença dele, porque há um altar na minha casa. O distanciamento tem me ensinado que quando eu tomo a decisão de não sair para não me contaminar e não contaminar a minha família e não contaminar as pessoas, eu estou tomando uma decisão de amor. E eu sei que tem várias questões profissionais. Aí entra a segunda questão. A primeira questão é o distanciamento social. A segunda questão são as mudanças profissionais bruscas. Muita gente está fechando, muita gente está perdendo espaço profissional. E a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que trabalhar com isso. E não é a primeira vez que a sociedade vai passar por isso. Eu trouxe um exemplo para vocês na aula escrita, até mencionado pelo Vinícius, eu achei muito bom ele mencionar isso numa conversa que nós tivemos e eu quis trazer para a aula escrita, porque é um exemplo muito clássico disso. Em 1873, no Rio de Janeiro, os cocheiros fizeram uma greve para evitar a instalação dos trilhos elétricos dos bondes. E os cocheiros foram perdendo espaço, porque a chegada dos bondes, dos trilhos, trouxeram novas leis de saúde pública, trouxeram novas leis de trânsito, trouxeram mudanças radicais nos formatos de acessos a ruas e espaços privados da cidade. Então, sobre os cocheiros, foram aplicados multas, desenvolvimentos de leis para eles cumprirem. Aí começou uma sucessão de greves que durou acho que uns 30, 40 anos. E os cocheiros ficaram tentando evitar que a instalação dos bondes chegasse, depois veio o automóvel e eles nunca mais foram os mesmos e essa profissão caiu em desuso. Hoje o cocheiro que você conhece é o cara que trabalha no Central Park, que faz passeio de carruagem para tirar foto. O cocheiro que você conhece é o carroceiro, que trabalha e já não tem mais uma profissão de destaque como era no século XIX. Isso aconteceu ao longo da história com outras profissões também. Eu me lembro de atuar numa época em uma universidade aqui em São Paulo, que tinha um curso de secretariado bilíngue. E eu assisti 4 grandes congressos em que as secretárias pontuaram que a profissão ia acabar. E realmente sofreu um grande impacto, porque muitas grandes empresas trocaram as suas 10, 15 secretárias de diretoria por agendas do Google conjugadas, onde cada gestor cuida da sua agenda e cada atendente tecnológico de inteligência artificial cuida da agenda dos caras. Então, assim, o secretariado também sofreu um grande impacto. Hoje, com o coronavírus, outras profissões sofreram impacto. A minha sofreu impacto. Eu não posso mais pregar no púlpito. Eu tenho que fazer tudo online. Eu prego com uma igreja vazia. Eu atendo pelo WhatsApp. Eu não posso mais ir a velórios, abraçar pessoas. Eu não posso dar esta escola dominical e esta aula presencialmente como eu faria com muito amor. Eu visito as pessoas por vídeo. E não pensem vocês que eu não sofri com isso. Eu passei as primeiras semanas muito chateada, porque pessoas começaram a me notificar de parentes mortos e eu não podia estar lá por perto para abraçar. E se eu não me adaptar a novas tecnologias, se eu não aprender a usar gravação, fone, iPad, iPhone, Instagram, se eu não aprender a usar Zoom, se eu não aprender a usar isso, eu vou parar de trabalhar. Porque nem telefone existe mais direito, as pessoas nem se falam por telefone mais direito, né? Eu tive que me readaptar para esse conteúdo chegar até vocês. E não foi fácil. E eu acho que muitos de vocês também estão pensando, e eu quero liberar essa palavra de criatividade para vocês se readaptarem. Eu tenho amigos costureiros e lojistas que pararam as suas produções de roupa para fazer máscara. E tem gente pagando conta com uma venda de máscara. É a nova profissão do momento. É vendedor de máscara, é produtor de álcool gel. O Uber hoje, talvez tenha perdido muito do espaço por causa do contágio, mas recentemente nós assistimos uma guerra de taxistas e Ubers, porque os taxistas não aceitavam a instalação dos Ubers, porque ia perder clientela, era mais barato, né? Assim como outras profissões, né? Substituídas e reinventadas. Hoje, a academia que eu frequento dá aula no Instagram. Se eu quiser fazer exercício, eu tenho que entrar no Instagram.
Eu não posso ficar parada em casa, eu tenho uma demanda de saúde, eu preciso malhar, eu preciso me cuidar. Eu chamo um médico na tela hoje. Se eu quiser ir para o hospital, eu tenho que tomar uma decisão, então eu tenho que aprender a mexer nisso, né? E isso leva ao terceiro tópico. Primeiro foi distanciamento social, você gostando ou não é o que tem para hoje, e Deus pode falar muito nesse tempo. Segundo aspecto são as mudanças profissionais, que bruscamente nós temos que repensar as nossas profissões e abrir os olhos para o que vem aí. A terceira coisa são as novas tecnologias. Eu tenho que aprender a mexer no celular. É importante, né? Então eu quero desafiar você a abraçar esse espírito do novo e aproveitar esta tecnologia para perceber que ela veio para ajudar e veio para ficar. Não veio só para ajudar e ir embora, ela veio para ficar. Nós vamos trabalhar assim durante muito tempo, quiçá para sempre, né? Talvez seja para sempre, não sei. Estão falando que o novo mundo se instaurou aí, né? E esse sistema que nós estamos vivendo de distanciamento vai durar 2 anos, 3 anos. A gente já está vendo igrejas abrirem, por exemplo, e só podem ter 30 pessoas no culto. Não pode ter mais que isso. Então, o culto online vai continuar. Então, se eu não aprender a mexer, né? Se eu não aprender a mexer no aplicativo no banco pelo celular, né? Eu fico chocado de ver o número de pessoas que tem que ir no banco porque não sabem mexer nos aplicativos, têm dificuldade com aplicativos. Né? E muitas vezes é a dificuldade mesmo que a gente tem de não aprender e não querer aprender e tem raiva de quem aprendeu. Né? Se esse for o seu caso, você precisa se ligar que é a hora de mudar de postura. Se for em outras situações, né, você não tem dinheiro para comprar um celular melhor, então vamos orar para essa situação mudar, né? E para que você aprenda a mexer. Eu acho que a gente precisa mudar de postura. E se o problema não for ter acesso, a gente precisa começar a aprender a usar as novas tecnologias. A quarta coisa que eu quero comentar com vocês que impactou é a questão documental das pessoas. Eu nunca vi tanta gente sem CPF no mundo. No Brasil, no caso, né? Nunca vi. Me assustei, porque eu pensei que as pessoas, elas estavam com as condições documentais em ordem nas mínimas coisas. E tem muita gente que não existe e passou a existir, porque quer seu direito. E eu acho que nós precisamos existir. Nós precisamos buscar a nossa existência, documentalmente, emocionalmente, politicamente, socialmente. Nós precisamos buscar a nossa existência, lutar pelos nossos direitos e não ser meros espectadores desse momento que nós estamos passando. As pessoas foram às ruas para tentar acertar situações cadastrais e de tantos problemas, muita gente não tinha mesmo nem um mínimo para existir. Um documento que você tem que sair da maternidade com ele já, os meus filhos já saíram com o CPF da maternidade, foram registrados na maternidade. Um documento que as pessoas têm a obrigação de ter, muita gente não tinha e não tinha o menor problema com isso e não existia para o país. E agora existe. E está tentando existir ainda. As pessoas acordaram para algumas coisas, né? A quinta coisa que eu acho que a gente precisa ser desafiado a pensar, aceitar que nós não seremos mais os mesmos, em esfera nenhuma e em situação nenhuma. Nós não seremos mais os mesmos. Estamos sendo mudados por essa situação. E eu peço a Deus que você não seja uma pessoa endurecida com isso. Porque a minha pergunta é melhor se adaptar, se acalmar ou endurecer? Essa é uma resposta que você tem. E é seu direito também. Mas eu penso que a gente precisa trabalhar caminhos de equilíbrio. Bons metodistas pensam sempre no equilíbrio. E precisamos sobreviver a estas mudanças. Então eu tenho algumas atitudes para deixar para você pensar, para deixar no seu coração, para você refletir. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesse dia é: se abra para o novo. Eu acho que a gente precisa aceitar algumas mudanças. Os cocheiros não aceitaram a chegada dos bondes e foram engolidos.
Os taxistas não estavam aceitando os Ubers e foram engolidos e entraram numa disputa frenética, né? As secretárias, em alguns lugares em que eu passei, percebi que não estavam aceitando, e aí algumas pararam no tempo, não fizeram mais cursos, não se adaptaram e foram sendo deixadas de lado, porque estavam tentando insistir nas mesmas profissões, no mesmo formato, num novo tempo. Cara, você não tem força para isso. Isso não vai rolar. Então, a menos que você mude de profissão radicalmente, porque você não quer se reinventar, eu recomendo que você se abra para o novo e se atualize dentro da sua profissão, né? Estude outras línguas, né? Faça outros cursos, procure outras faculdades. Hoje muitas faculdades estão oferecendo cursos online, a maioria está oferecendo cursos à distância. De repente é uma oportunidade que você tem, pagando mais barato, em ter uma outra formação ou uma formação continuada, né? Se abra para o novo. Não fique parado, não se feche, né? Desapegue o seu coração desse tempo de antigamente, tenha a sua saudade dele, mas perceba, né, a novidade e o novo tempo estão batendo na porta, então novas demandas estão surgindo e algumas profissões vão se tornar obsoletas e é hora de pensar nisso para se reinventar. A segunda coisa que eu quero deixar para você no dia de hoje é para você ser criativo. Seja criativo. Se a reinvenção não é uma opção, se cursos de atualização não são opcionais para o momento, faça algo novo. Tente algo novo, um novo formato, uma nova história, escreva uma nova história. Seja criativo, é a palavra do momento que eu já entreguei para você no começo. Uma unção de criatividade. Eu estou liberando sobre a sua vida na autoridade pastoral que eu tenho, para que você entenda que você pode vencer este novo tempo. Não se deixe abater e não se entregue. A terceira coisa que eu quero dizer para você, tenha calma. Calma. Eu falo isso em vários níveis, né? A gente se desespera profissionalmente, então sai fazendo qualquer coisa, sai pagando qualquer coisa, sai fechando qualquer contrato. Não faça isso. Sente, assim, respire, sente, ore e fale assim: Deus, eu preciso me reinventar ou tomar uma decisão, então eu preciso ser revestido e revestida pela sua unção de criatividade. Eu preciso ter calma e abraçar esta unção de criatividade e de entender que eu tenho que ter tempo para aprender, né? Eu tenho que ter paciência para aprender e eu tenho que ter paciência para aprender e encontrar alguém que tenha paciência de ensinar também. Eu me lembro numa experiência que eu tive quando eu comecei a aprender a dirigir, que uma das coisas que eu tinha muita raiva é que os instrutores que me ensinavam a dirigir eram muito grossos comigo. E eu percebia que algumas pessoas do meu convívio social, que também estavam estudando para tirar carta, sofriam porque saíam com pessoas que eram tremendamente grosseiras, que gritavam. Então muita gente deixou de dirigir porque saía com pessoas que não tinham a menor paciência para ensinar. Ensinar é uma arte, não é qualquer pessoa que sabe. Todo mundo consegue aprender. Agora, ensinar não é para todos, é para alguns, né? E aí, quem saía comigo para me ensinar a dirigir foi meu pai e o Renato. Primeiro meu pai, depois o Renato. Cara, era uma paciência, eles andavam e conversavam e davam dicas e falavam, e eu fazia cada besteira que hoje, se eu estivesse ensinando uma pessoa a dirigir como eu ia falar: para o carro, vou descer, você tá fazendo muita besteira, a gente vai morrer, eu não tenho certeza da minha salvação. Ou tenho, vou ficar, não sei. Eu teria medo. E eles tiveram super paciência para me ensinar. E eu perdi o medo de dirigir por causa disso. E hoje, uma das coisas que eu mais amo fazer é dirigir. E graças a duas pessoas que foram muito pacientes comigo, eu consegui. E eu tenho que ter a mesma paciência com meu pai. Eu sei que ele tá ouvindo essa aula, né? E eu quero ficar muito... Eu tô muito feliz e quero louvar a Deus pela vida do meu pai, que hoje é um homem com mais de 60 anos, que sabe mexer no WhatsApp, que sabe mexer no Facebook, que grava áudio, que tira foto, que atende chamada, né? Eu sei que o Dr. Antônio também tá assistindo
essa aula, são 2 pessoas da nossa igreja. O Dr. Antônio é um homem que eu tenho muita admiração, é também uma pessoa com uma idade muito privilegiada, e mexe no Instagram e entra nas minhas lives. Dr. Antônio, Deus abençoe sua vida, meu pai, te amo pra caramba. E são pessoas que eu tenho na minha memória que contribuíram para esse momento, né? Um aprendendo a dirigir, o outro mostrando para mim que não há idade para aprender. A gente tem que ter paciência para ensinar. Eu também tenho minhas dificuldades para ensinar. Tem coisas no computador que eu não sei fazer. Eu chamo o Renato. Se o Renato tá aqui, eu não ligo isso aqui. Eu tive que aprender, né? O Renato me ensinou a mexer no Instagram. Quando eu aprendi, eu falei, cara, é muito fácil. Ele falou, mas sempre foi. É que a gente fica com raiva, não tem paciência. E aí, eu me lembro de como a minha sogra ficava brava de ter que ir pra agência bancária sacar dinheiro. Ela ficava muito brava, porque tem que mexer o cartão, tem que pôr o dedo, tem que digitar senha, isso é um absurdo. E realmente é um absurdo. Ela era uma pessoa com uma dificuldade de mobilidade muito grande, mas era o jeito. Aprender a ir ao banco sempre foi uma dor de cabeça para muita gente. E tem gente que até hoje não gosta de ir ao banco, né? Eu conheço pessoas que vão ao banco todo dia porque não conseguem mexer em aplicativos e tem medo. E é a hora de mudar isso, gente. Vamos virar essa chave aí, né? Para dar esse passo, porque qualquer pessoa em qualquer idade pode aprender a fazer isso. E essa é uma coisa tão natural da humanidade, né? Que os meus filhos, por exemplo, a Sara, sem saber ler e sem escrever, a minha filha tem 3 anos, ela entra no celular, ela desbloqueia, ela tira foto, ela fala, ela grava mensagem. E minha sobrinha liga pra gente no WhatsApp, ela tem 3 anos e meio. Então, as crianças dessa geração praticamente nasceram sabendo fazer isso. Nós não, nós precisamos correr atrás disso. O novo tempo demanda isso. E a quarta coisa, e não menos importante, porque é a quarta coisa, mas importantíssima, aliás, eu até trocaria para ser a primeira, né? Mas eu tô trazendo ao meu coração e ao seu coração algo que veio do Senhor como um leque, né, de situações que a gente precisa adotar. Abrir-se para o novo, ser criativo, ter calma. E a quarta, e não menos importante, mais importante de todas, é creia em Deus. Lembrando que Ele é o nosso esteio, o nosso porto seguro, o socorro dos montes, mas também Ele é um grande renovador das coisas. A palavra do Senhor, no livro de Isaías 42:9, diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vou lhes fazê-la ouvir. Eu acho que é tão maravilhoso esse texto, porque ele declara novidade. Outro texto também que você vai se deparar com uma novidade muito pontual, eu vou mencionar, tem outros textos, mas é 2 Coríntios 5:17, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. E não menos importante que isso, Apocalipse 21:5 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Essa é uma menção, eu volto em Isaías 43:9. A gente lê o 42, e 43:9 diz assim: todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e vos fazer ouvir as predições antigas. Apresente-se às testemunhas e justifique-se, para que se ouça e diga: a verdade é, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu fiquei emocionada. Eu anunciei salvação e realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois sois minhas testemunhas. Eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Cara, Deus é o renovador de todas as coisas.
Ele declara que Ele faz novas todas as coisas. Nós somos novas criaturas nele e podemos sobreviver ao novo. E vamos sobreviver ao novo. E vamos aprender com o novo. Então eu quero declarar nesta palavra final que você entenda esse novo tempo e possa dizer que antes era melhor, antigamente era melhor, com o espírito saudosista, mas que você entenda que é hora de mudar, de acordar. Não fique esperando e nem olhando para trás. Teve alguém no passado que foi chamado para sair do lugar onde estava e olhou para trás e virou sal. Eu peço a Deus que isso não aconteça com você. Não vire uma estátua de sal. Seja crente, otimista e entenda aquilo que Deus tem ministrado. Aprenda, seja criativo, se abra para o novo, tenha calma e creia. Ele é que faz as coisas novas. Deus te abençoe. Bom domingo. E que você seja tremendamente abençoado por essa unção de criatividade nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.